Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Neste vídeo vamos falar sobre governança, auditoria e continuidade de negócios. Se você assistiu nosso vídeo anterior sobre auditoria interna, sabe que eu já falei, que nós vamos abordar mais esse assunto aqui ao longo de 2022 e eu espero compartilhar mais desse conhecimento com vocês. Antes de começarmos o conteúdo do vídeo, peço mais uma vez, se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva por favor, nos ajude dessa forma a atingir os 40 mil inscritos, passamos a marca dos 30, agradeço a presença de todo mundo aqui. E claro, é importante ter o engajamento de vocês, então deixe aí a sua curtida também, comenta, compartilha com seus amigos, é a forma de você estimular a fazermos aqui mais conteúdo para você sempre, permanecermos produzindo conteúdo para você. Outro recado importante também, se você quiser nos apoiar sendo um membro do canal, você pode clicar no botãozinho Seja um Membro e assim nos apoiar a estar aqui mais uma vez produzindo conteúdo sempre, ok? Agradeço demais a quem já é membro e estaremos aí em breve fazendo lives também, outros conteúdos adicionais que vão ser interessantes para todos vocês, certo? Antes do conteúdo começar, vinheta. Falar de governança corporativa é um ponto muito curioso, Algumas pessoas enxergam a governança quase como algo palpável, Falam em governança 24 horas por dia e chega até a ser cansativo, a forma como alguns tratam o assunto. Já outras pessoas têm uma visão muito estranha e alheia à realidade quanto à governança corporativa, Algumas pessoas têm uma visão um pouco mais preconceituosa para com ela, como se fosse algo muito mais acadêmico do que realista. Mas se você já viveu um pouquinho o mundo corporativo, e atua aí no segmento de investimentos, por exemplo, sabe que governança tem um peso muito grande. A mudança de um executivo, C-level ali, em uma empresa que tem ações listadas na bolsa, automaticamente faz ações caírem ou subirem. Nomes que são importantes, que são reconhecidos no mercado como grandes executivos, quando eles entram como conselheiros ou como presidentes ou diretores financeiros, assim por diante, CEOs, CFOs, etc., eles acabam realmente causando uma mudança, um burburinho no mercado, que é um reflexo da confiança que se tem nas pessoas. E a minha forma de chegar à governança está muito associada a essa questão de pessoas, Quem são as pessoas nas posições chaves para a tomada de decisão? Se você pegar o conceito base de governança corporativa, que inclusive aqui no canal a gente já tem um vídeo ilustrando isso, Você basicamente vai ter a comunhão ali dos proprietários, os acionistas, os sócios, pode ser, por exemplo, uma família, ou uma assembleia de geral, de cooperados, por exemplo, uma cooperativa, em que você vai ter o conjunto de pessoas que são proprietários, os acionistas, sócios, cooperados, etc., daquela instituição que você possui, que você participa, e eles, sócios, ou donos do negócio, os proprietários, eles vão eleger um grupo de pessoas que vão dirigir o negócio, normalmente um conselho de administração, que vai ter uma série de atribuições, dentre atribuições, a escolha da diretoria. Então, normalmente a diretoria vai responder para um conselho que é ali, em suma, eleito pelo colegiado ali de proprietários, um conjunto de proprietários daquela instituição. Daí dá para ter uma noção, a responsabilidade que essas pessoas, no nível mais elevado, possuem. Executivos ganham muito bem, e eu sei que aqui no canal eu falo para pessoas que não entendem muito desse universo, então, às vezes falar sobre esse assunto sem fazer uma explicação tão detalhada pode ficar um pouco mais estranho, Então, prefiro fazer essa explicação mais detalhada mesmo. Executivos realmente têm uma responsabilidade muito pesada, eles são eleitos para cumprir um papel de levar uma instituição a executar adequadamente o seu orçamento, o seu planejamento, as suas operações, de forma a entregar um resultado desejado pelos proprietários. E aí, proprietários, mais uma vez, esse grupo de pessoas diversas que tem alguma parcela de propriedade sobre o negócio, sendo sócio, acionista, sendo um cooperado e assim por diante, dependendo do tipo de instituição, da natureza jurídica da instituição que você está analisando, certo? E a governança, quando eu olho para ela, me lembra muito essas pessoas, esse quadro de pessoas que compõem esse grupo aí privilegiado, que vai guiar o negócio. Privilegiado em termos de autoridade e responsabilidade, mas que também tem aí um peso muito grande para carregar nas suas costas, Então, sim, é uma equipe que vai fazer muita diferença. E qual a relação disso com a auditoria? Bom, a auditoria interna é um grande parceiro, realmente pode ser uma grande parceira, dos executivos, do conselho, porque ela consegue avaliar tudo o que acontece embaixo dessas pessoas, Tudo que acontece nas estruturas abaixo da diretoria, abaixo do conselho, e inclusive as próprias diretorias podem ser avaliadas também,
E tudo isso com o intuito de entregar uma visão objetiva e independente que possa ajudar em agregar melhores operações para o negócio, dando mais segurança, dando mais tranquilidade para os sócios, dando mais tranquilidade também para o próprio conselho e diretoria. Ou seja, né, a auditoria ela é um grande parceiro dessas instituições, porque você não consegue, enquanto diretor, ter olhos em todo lugar na tua empresa. É impossível você acompanhar tudo o que está acontecendo. E você precisa de pessoas em que você confie, que vão ter um julgamento não viciado, que vão ter ali uma posição de tranquilidade, né, em emitir uma opinião sem ter alguma espécie de pressão para que ela dê uma opinião diferente, e que essas pessoas estão preparadas tecnicamente também para apresentar para você pontos em que existem situações adversas que podem gerar danos para a instituição ou a não realização dos seus objetivos. Quando você pensa em um risco, você automaticamente pensa na possibilidade de ele acontecer e, ao acontecer, atrapalhar a execução dos seus objetivos. Por exemplo, né, se acontecer uma fraude na sua empresa, você perde ali talvez dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões de reais ou dólares, né? Seria um dano grande. Pode ser um dano pequeno, pode ser um dano muito grande. Isso pode inclusive atrapalhar a execução de algum objetivo estratégico seu. Pode ser que, por exemplo, uma falha na execução do orçamento te impeça de ter caixa suficiente para executar um projeto essencial para a tua empresa. Pode ser que a elaboração de um projeto que foi mal feito, né, não considerou, por exemplo, a taxa adequada de juros do projeto, fez com que você tivesse um endividamento muito maior do que você imaginava. Isso pode complicar o teu caixa ou a tua apuração de resultados lá na frente. Pode ser também, né, que uma situação de contratação de pessoas para um determinado local não aconteça no prazo necessário e você demore 3, 4 ou 5 semanas a mais para você conseguir abrir uma unidade que precisaria abrir já em cima da hora. Tá? E você acaba tendo um mês a menos de atividade em uma região porque você não conseguiu contratar adequadamente aquele pessoal. São formas de risco que podem se manifestar. E a auditoria interna ela ajuda a lidar com essas situações quando ela faz recomendações que podem ajudar a evitar que esses riscos venham a se materializar. Claro, né, a auditoria interna ela trabalha ali muito próximo do controle interno e da gestão de risco. São áreas diferentes, são funções diferentes, e o auditor interno em si, ele não tem a missão de gerenciar o risco, tá? Esse papel não cabe a ele. Mas ele é um ótimo analista de risco, ele pode fazer avaliações e a partir daí fazer recomendações que ajudam essas entidades de governança. E aí o que é que isso tem a ver com continuidade de negócios? Bom, a continuidade de negócios está relacionada com você conseguir fazer com que a sua instituição, a sua empresa, continue operando de maneira adequada diante de adversidades. Tá? Então você pode ter, por exemplo, um problema de um hacking nos seus sistemas, os teus servidores, né, a tua TI não funciona adequadamente por alguma razão, seja talvez um incêndio, uma pane elétrica, ou mesmo um ataque hacker. Né? Você pode, por exemplo, ter um problema numa estrutura fabril da sua empresa ou numa área de atendimento. Você pode ter uma tragédia acontecendo, um desastre natural, uma pandemia, né? Coisas assim que não acontecem, né? Como a gente sabe, são impossíveis de acontecer, de acordo com alguns, né? Que é quase o cisne negro lá do Nassim Taleb, né? E assim, são situações que podem ocorrer e fazer com que você fique bloqueado de agir da maneira normal que você agiria. E ações que focam na continuidade de negócio, normalmente os planos de contingência, que tem um vídeo aqui no canal já falando sobre esse assunto, eles ajudam a lidar com essas adversidades. Por exemplo, como você pode evacuar as pessoas adequadamente diante de uma situação de tragédia, como você garante o funcionamento adequado dos teus recursos, como você garante que os produtos que você precisa, os insumos que você precisa para a tua produção, continuem a chegar, mesmo que você tenha um caos acontecendo na malha logística ou com algum fornecedor em específico, que é importante, ou diante de alguma lei severa que afeta o seu setor, né? Como você conseguiria lidar com a adversidade ou mudança brusca de regulação. Tudo isso são situações, né? Todas essas são situações que podem afetar o seu negócio e que um plano de continuidade pode te ajudar a lidar com isso. Tá? E por que que isso está relacionado com governança? Por que está relacionado com a auditoria interna? Basicamente porque a figura do risco está presente em tudo isso. Tá? O plano de contingência, né, que vai ser um produto aí essencial para você lidar com a continuidade de negócios, ele é feito pensando em riscos específicos. Riscos associados a acidentes, a tragédias, riscos associados a adversidades, desastres que podem ocorrer e afetar a tua operação. A auditoria ela tem capacidade de avaliar riscos e dar opiniões, emitir opiniões sobre aquela situação, como por exemplo dizer que um determinado local no seu galpão não tem os elementos essenciais para conter um incêndio,
ou que está com a estrutura danificada, ele pode ter uma queda ali e acabar gerando um dano físico para alguém, ou mesmo fazendo com que desabe, né, o galpão, a parte dele, e te gere um prejuízo grande de materiais e talvez até em vidas da tua equipe. Tá? A auditoria pode, por exemplo, fazer esse tipo de avaliação, passar para a diretoria, que mais uma vez não consegue ter olhos em todo o local. Daí a importância de uma estrutura de governança corporativa ter auditoria interna. Isso não é realidade muito presente para empresas muito pequenas. Tá? Quando você tem um negócio muito pequeno, isso não seria muito aplicável. Mas empresas que já estão chegando no seu médio porte, no seu grande porte, ou até mesmo algumas pequenas empresas ainda, mas que têm uma operação muito dispersa, podem já ter aí algum benefício com a aplicação de rotinas de auditoria. Você não precisa ter um conselho de administração para implantar auditoria interna. Tá? Você não precisa ter um modelo de governança padrão, perfeito, né? Com todos os elementos, como você vai ter em grandes corporações, em corporações que estão listadas no novo mercado, e assim por diante. Mas já é um passo importante você considerar aplicar aí algumas técnicas, pelo menos de auditoria, para ter um pouco mais de segurança mesmo num pequeno negócio. E se você não conhece o nosso curso de auditoria interna de governança corporativa, você pode conhecer, clicando no link na descrição que está aqui. Tem um vídeo de apresentação dele aqui no canal, e ele ajuda a ter uma noção de que técnicas são essas. Talvez você não queira pagar uma pessoa para fazer esse serviço, quer ter uma noção de como funcionaria, você pode adquirir um curso, ou você pode, caso você tenha aí uma empresa pequena, ou você seja um profissional que atua mesmo em pequena empresa, querer adquirir esse conhecimento para ajudar essa empresa e propor algo que pode ser muito interessante para a sua carreira, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço a atenção de todos vocês. Ao longo desse ano de 2023 vai ter muito conteúdo aqui no canal. A minha roupa, né, vocês podem estar vendo, está parecida com um vídeo recente que eu postei aqui também. É porque eu gravei no mesmo dia, e claro, não consigo gravar todo dia exatamente, então a gente vai ter, vez por outra, alguns vídeos gravados que vão ser lançados em sequência, tá certo? Agradeço a atenção de todos vocês, tenham todos uma boa noite, um bom dia, né, dependendo do horário que você está assistindo, e até um próximo vídeo.